falaremos sobre a estabilidade de Roof. Eu tive um professor que falava root, então eu na verdade tive dois, né? Um que falava root e o outro roof. Fica aí a critério de cada um. O método do lugar das raízes e o diagrama de Bode, né? Então veremos aí uma introdução para cada um. Por exemplo, ali na estabilidade, né? Falaremos sobre a condição do critério de estabilidade, porque nós estamos falando, né, de uma ideia não, né? Nós já estamos começando a deslumbrar, né, os sistemas de controle. Vimos uma introdução, vimos ali a função de transferência, e agora a gente precisa compreender, né, a estabilidade, porque o nosso sistema ele vai apresentar falhas. E a ideia é controlar as falhas, né, que não ocorram em si. Então, começaremos a ver métodos para isso. Por exemplo, ali no lugar das raízes, né, é basicamente uma técnica gráfica que vai nos possibilitar visualizar a nossa relação de polos, né? Então a gente aprendeu a calcular os polos, né? Por exemplo, eu queria fazer uma relação de dois polos anteriormente, por exemplo, a gente calculou Laplace, lá por Laplace, eu tirava uma relação de raiz de dois polos. Lá a gente utilizou Bhaskara, né? Porque dois polos a gente consegue retirar por Bhaskara simples. Se eu quiser retirar mais polos, daí, por exemplo, a gente já consegue fazer uma relaçãozinha ali que nem dá para fazer, ou fazer uma implementação de matriz e jogar no MATLAB e retirar. Mas, por exemplo, o método do lugar das raízes, além de possibilitar visualizar essa relação de polos, né, ela forma ali o nosso sisteminha para uma implementação de malha fechada. E conforme a gente altera e varia um valor, por exemplo, um parâmetro, eu consigo deslumbrar a relação do meu ganho. Então, eu tenho uma percepção geral da implementação do meu sisteminha ali de malha fechada, como ele está operando. E o diagraminha de Bode, né, principalmente ali, quem está acostumado a trabalhar com eletrônica, né, principalmente eletrônica analógica, e acostumou-se a ler datasheet, vê a relação, né, da multiplicação ali dos módulos, que a gente tem a nossa relaçãozinha da soma, e a gente consegue retirar alguns parâmetros ao longo dessa implementação. Então, existem meios, né, ali de se esboçar curvas apropriadas. Então, a gente vai ver a relação do nosso ganho, ou nosso fator, os fatores integral e derivativo, né, relacionados ao nosso diagraminha ali, né, de Bode, e fatores de primeira ordem, fatores quadráticos, né, essa relaçãozinha também, beleza? Então, iniciando, né, novamente, olha só quem aparece. A nossa funçãozinha de transferência, né? Por quê? Se sabemos, né, que o problema mais importante, mais não mais, né, aquilo que mais importa realmente, né, para nós agora é uma relação de linearidade para os sistemas e buscarei uma estabilidade em uma implementação, preciso ter a consciência dessa condição para o meu sistema através da minha função de transferência. Então, se o meu problema está falando que o meu sistema de controle linear e se ele vai possuir a sua condição de linearidade, eu preciso fazer uma daquelas perguntinhas que nós vimos ao longo das últimas aulas. Se ele vai ser estável ou não estável. Porque se quero estudar a sua estabilidade para minha função de transferência, que a função de transferência vai estar relacionada ao meu sistema de controle, então eu devo perguntar se o meu sistema é estável ou instável. Se ele for, por exemplo, instável, como que eu devo estabilizá-lo? Essa deve ser a primeira pergunta que a gente deve se fazer, né? A segunda, na verdade, porque a primeira é se ele é estável ou não. Então, vamos lembrar da nossa condição dessa funçãozinha de transferência, né? Do contexto ali que a gente está falando. Na teoria, o que que a gente tem e sabe? Que a minha função de transferência é uma representação que caracteriza, né, a minha relação de entrada e saída. Então eu preciso ter uma estabilidade tanto da minha entrada quanto da minha saída. Se a minha saída estiver sendo realimentada na minha entrada, eu preciso que o meu critério da minha estabilidade de Rolf, por exemplo, né, ele me apresente uma relação, por exemplo, de A e B, né, constante, e Mn, né, da minha relação da minha entrada e saída, que não apresente uma variação.
Então, vem possibilitar o critério da estabilidade de Roof determinar a minha relação dos meus polos, né, que vão existir no meu sistema ali de malha fechada. Então eu entendo que a minha relação de polos, né, nada mais são do que as minhas raízes do meu denominador da minha função. Então, essa minha função de transferência vai me apresentar a minha relação dos meus polos condizentes. Então, eu tenho que uma quantidade de valores em S do meu plano de Laplace que eu desejo encontrar e tender que ele seja igual a zero, para que isso, né, proporcione ali a minha estabilidade. Então, eu utilizo o meu polinômio, por exemplo, pode ser um de ordem 3, ordem 4, porque de segunda ordem, né, uma implementação ali para a segunda ordem, a gente implementa a Bhaskara e já consegue retirar as nossas duas raízes. Então, para implementar o critério da estabilidade Roof, é ideal, né, que seja um polinômio ali de ordem 3 ou superior, tá bom? Então, anotem isso. Olha lá, critério da estabilidade de Roof, né? Escreva o polinômio em S da seguinte maneira, lembrando que é do nosso denominador, né? Então, eu tenho 1 a 0 de Sn mais A1 de S menos 1, mais uma parcela que eu não conheço, né? Até chegar ao meu An menos 1 de S mais An igual a 0, onde os coeficientes são grandezas reais. Então, suponha que a n é diferente de zero. Isto é, qualquer raiz nula é removida. Por quê? O critério da estabilidade vem nos dizer o quê? Que existe ou não alguma raiz instável no meu sistema. O fio está me atrapalhando aqui. Se vai existir uma raiz ou não instável, a minha própria equação do polinomial vai pegar e vai me dar a condição para resolver ela. Se vai me dar o critério de olhar para o meu sistema e falar que o meu ponto existe uma raiz ou não, eu consigo compreender se é necessário resolver ou não. Então, por um exemplo mais para frente, a gente vai compreender isso um pouquinho melhor. Só que eu consigo entender, só para a gente entender a finalidade mesmo, né? Antes de dar sequência aqui para o item 2. Esse critério da estabilidade Roof, ele será aplicado apenas para polinômios, né, ali que possuem, né, um número finito de termos. É necessário isso. Lembrando que também ele precisa ser aplicado por uma condição de ordem 3 ou superior. Então eu consigo entender aqui no meu item 2 o quê? Se algum dos critérios for zero ou negativo na presença de pelo menos um coeficiente positivo, então existirá uma ou várias raízes imaginárias ou que tenham partes reais positivas. Exemplo: S mais A e S ao quadrado mais BS mais C. Nesse caso, por exemplo, meu sistema não será estável. Mas eu consigo observar e entender o quê? Que tem algo interessante, né, dentro da condição da estabilidade. Porque se vai me apresentar uma estabilidade absoluta ou não, né? Se não houver necessidade de continuar o meu procedimento para chegar a uma condição de estabilidade, ele já vai me dar o coeficiente, né, ali para uma resposta condizente positiva ou não. E aí eu consigo entender o quê? Que se todos os coeficientes forem positivos, organizamos os coeficientes do polinômio em linhas e colunas. Então, os meus fatores lineares resultantes, né, vão ser raízes reais, que eu vou estar trabalhando, fatores quadráticos, lembra que a gente tem que ter uma ordem superior, né, e vai me dar uma condição de raízes complexas, né. Então, vai me apresentar uma relação do meu conjugado ali, do meu polinômio, tá bom? Então, se eu observar a minha relação do meu S ao quadrado mais o meu BS mais o meu C aqui, né? Ele vai resultar numa raiz com parte real. Então, eu tenho uma relação real. Porém, vai me dar uma relação negativa se o meu B e o meu C apresentar uma relação positiva para eles, tá? Então, a gente vai entender isso daqui assim. Lembra da ideia da gente montar a tabela verdade de eletrônica digital? É e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a ideia de se montar uma tabela
a gente consegue fazer uma semelhança um pouquinho com o critério da estabilidade, tá bom? Por quê? Olha só, eu vou ter o meu Sn, então observem só. Eu tenho uma relação de A0, Sn mais A1 de S menos 1, até chegar em algum valor de An menos 1 de S mais An igual a zero. Então, eu vou montar dessa relação, ó, do meu polinômio, de Sn, de S de n menos 1, de Sn menos 2, de Sn menos 3, sucessivamente, até chegar na minha relação, né, de S, né, que vai condizer aqui com o meu S0, tá bom? E aí eu vou ter o meu A0, eu vou ter o meu A1, eu vou ter o meu A2, o meu A3, o meu A4, o meu A5, o meu A6, o meu A7, o meu A8, o meu A9, o meu A10, o meu A11, sucessivamente. Vou ter o meu B1, meu B2, meu B3, meu B4, o meu C1, meu C2, meu C3, meu C4, meu D1, meu D2, D3, D4. Por que que aqui muda a nossa relação da nossa implementação da tabela? Lembra que a gente tem uma relação ali, né, para o nosso polinômio, que eu vou trabalhar com uma relação como se fosse seno e cosseno, né, do nosso sinalzinho da nossa informação. Então a gente consegue pensar nessa semelhança condizente, né? Pensa ali que eu vou ter uma parte positiva, uma negativa, né? Uma ideia assim, só para assimilar um contexto mais amplo. E aqui eu preciso dos valores, né, condizentes com eles, de A0, A1, A2 e A3, para encontrar o valor de B1, por exemplo. E a gente vai começar a entender isso daqui, tá? O que importa para mim é determinar a estabilidade. Se o meu sistema apresenta sua condizente de polos ou não. Se vamos voltar e representar a nossa condizente para o nosso determinador, a nossa condizente o quê? É voltar minha atenção mesmo. Eu preciso do meu denominador. Então eu estou usando um polinômio do meu denominador, que vem trazer a minha relação da minha função de transferência, que ali está constituído. E vou montar a minha tabela da estabilidade de Ruth por meio dela. Então eu preciso de uma relaçãozinha, por exemplo, para encontrar o B1, eu preciso dos meus valores. Aqui tá só com outro nome, tá? Tá A5, A3, A4 e A2, porque tá ao contrário. Mas é os mesmos valores aqui, tá bom? A gente vai fazer um exemplo, vai ficar mais claro. É que o livro que eu peguei estava ao contrário do outro livro. Mas só para vocês verem que é a mesma coisa. Beleza. Antes da gente resolver o exemplo, que tá até aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, que eu coloquei daí da mesma forma, eu montei. Antes, vamos lembrar, né, a relação das nossas respostas transitórias. Por quê? Nós vimos que nós temos 3 requisitos ali, né, que vão fazer parte do nosso projeto de um sistema de controle. Dentro dessa relação do nosso sistema de controle para nossa resposta, nós vamos ter a nossa resposta transitória, a estacionária, né? E a nossa relaçãozinha, né? Da nossa resposta do nosso sistema que vai apresentar ali a nossa estabilidade condizente com o nosso erro ou o nosso regime permanente, tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar a aula? Que tá todo mundo quieto aí no chat? Acho que tá tranquilo até agora, né? Então, beleza. Olha lá. Resposta transitória, CU de T. Só para a gente lembrar, tá? A gente entende, né? Entende-se, né? Aquela que vai do seu estado inicial até o seu estado final. Beleza, Edson, obrigado. Então, a resposta estacionária, né? O CSS de T, só para a gente lembrar, né? Entende-se como o comportamento do sinal de saída do sistema na medida em que T tende ao infinito. Se tiverem com dúvida, pessoal, o que é cada resposta, dá uma voltada lá na nossa aula 7, que lá a gente fez um exemplo e resolveu para a gente partilhar e compreender. A nossa resposta do nosso sistema total vai ser a relação da transitória mais a nossa estacionária, tá bom? E aí, o que a gente entende o quê? Que é necessário que um sistema linear, ó, invariante no tempo, ele apresente para nós uma estabilidade ou não. E é isso que está falando aqui. Ó, um sistema linear invariante no tempo é estável se a resposta natural tende a zero, à medida em que o t tende ao infinito. A gente já sabe disso. Então, um sistema linear invariante no tempo é instável se a resposta natural aumenta, sem limites à medida em que o t tende ao infinito. Também sabemos disso. Então, um sistema linear invariante no tempo é marginalmente estável caso a resposta natural
não decaia nem aumente, mas permaneça constante ou oscile à medida em que o tempo tende ao infinito. Então, dessa forma, eu consigo fazer uma definição de estabilidade. Eu consigo implicar e lembrar de conceitos que vão forçar a minha resposta, né? Seja ela permanecer à medida, por exemplo, que tem uma condizente natural que levará a minha resposta a zero. Porque eu preciso da minha condizente, da minha relação dos meus polos, né? Que serão iguais a zero, tá bom? Beleza. A gente viu o primeiro ponto, o segundo, né? E dentro do terceiro, para os nossos coeficientes, a gente só trouxe alguns conceitos antes, para a gente então chegar no nosso critério de estabilidade. O processo que a gente deseja é continuar até a nossa enésima parcela da nossa linha ali, né, que seja completada, que a gente consiga preencher a nossa tabelinha. É como se eu conseguisse resolver de uma forma de matriz, né, ali uma matriz mais completa, conforme um sisteminha triangular, tá bom? Eu consigo observar o quê? Conforme eu desenvolver uma matriz, a gente precisa lembrar o quê? Eu vou ter uma linha inteira e ela pode ser dividida ou multiplicada ali por um número positivo, né? A gente fazia isso, né? Ali em álgebra, por exemplo. Então, se eu fizer de uma forma um pouquinho mais simples o meu cálculo, que a ideia é essa, né? Fazer de uma forma subsequente ali, né? Sem alterar a minha implementação da minha estabilidade, mas obter o mesmo resultado, eu consigo chegar no meu critério da estabilidade. E aí eu consigo fazer isso, afirmando que o número condizente com a resposta seja a minha raiz da minha equação, que resulta o meu polinômio presente na minha função de transferência do meu denominador, tá bom? Então eu vou ter a minha parte real positiva, que vai ser igual ao meu número da minha mudança do meu sinal ali, do meu coeficiente da minha primeira coluna, representando essa coluna dentro da minha matriz que eu estou montando a minha tabela, beleza? Então, a minha condição necessária vai ser o quê? Eu entender que é suficiente compreender a minha estabilidade por meio dessa tabela. É um jeito mais fácil. Dá para a gente resolver também a, a nossa função de transferência, a nossa resposta e observar também por meio ali de uma implementação em software, que é o que a gente vai observar no nosso exemplo aqui. Então, olha só. Determina o intervalo dos valores de K para a estabilidade do nosso sistema de controle, né? K vai ser a nossa relação do nosso ganho que a gente deseja, né? Eu preciso ter uma implementação para a sua variância da sua condizente da sua informação. Então, eu vou ter uma função de transferência de G de S, que é a minha realimentação do meu sistema. E eu quero encontrar o seu valor de K para a minha estabilidade. Então, é necessário encontrar a minha condizente desse sinal, tá bom? Então, olha só. G de S é a minha função de transferência do meu sisteminha de controle, tá bom? Só beber uma água que é a terceira aula seguida. Garganta tá seca. Então, olha lá. Eu tenho a minha relação de entrada, tenho o meu sinalzinho da minha informação e tenho o meu sinal de saída CDS. A minha função de transferência, eu tenho no meu numerador o meu K, que é o valor que eu quero encontrar, e no meu denominador eu tenho o S, que multiplica um parênteses aqui de S mais 1, que multiplica outro S mais 2. Resolvendo o nosso denominador, eu vou chegar na minha situaçãozinha aqui, ó, de um polinômio de grau 3. Então, eu vou ter um s ao cubo mais um 3s ao quadrado mais um 2s mais um k igual a zero. Por que que tá mais k aqui? Porque eu vou pegar o meu valor do meu numerador e vou somar do meu final, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Eu vou somar aqui, ó. Então, eu vou pegar do meu polinômio de ordem maior e vou colocar ele como sendo o meu estado inicial. Então, ele é o meu A0. Então, o meu S ao cubo vai ser o meu A0, o meu 3S ao quadrado vai ser o meu A1, o meu 2S vai ser o meu A2 e o meu K vai ser o meu A3.
Pessoal, antes de eu dar sequência, eu vou beber uma água. Falem para mim se vocês entenderam essa relação de descer o K e entenderam isso daqui, antes da gente montar a tabelinha para não ficar com dúvida. Por favor. Tranquilo, né? Coerente. Então, beleza. Essa vai ser a regra, Ismael. Tá bom? Essa vai ser a regra. Então, olha lá. Vamos montar a nossa tabelinha. Então, olha só. Vou começar do nosso A0. Vamos voltar aqui para nossa tabelinha, ó. Cadê? Ó, tem o meu SN. Lá eu tenho uma relação de ordem 3, né? Um grau 3. Então, vai ficar S ao cubo, S ao quadrado, S1 e S0, tá bom? E aí eu vou montar o meu A0, o meu A1, o meu A2 e o meu A3, porque é o que a gente tem. Então eu preciso encontrar o meu B1, a minha relação do B2 e o meu C1, porque daí eu vou ter o valor de A1, A3, B1, B2 e o meu último valor de C1, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Aqui, ó, tem as equações para vocês. Basicamente a gente vai multiplicar cruzado e vai dividir pelo valor de cima. Então tá bom, montei o meu S ao cubo, S ao quadrado, S1 e S0, coloquei o meu A0, o meu A1, o meu A2, o meu A3, o meu B1, o meu C1 e vou encontrar os meus valores, tá bom? Aqui nesse caso eu nem encontrei o B2, eu nem precisou, porque como deu o valor de K já, aqui quebrado, já ficou mais tranquilo. Então olha só, vou colocar o meu valor de A0. O meu A0, a gente tem um S ao cubo, então eu entendo que tem o valor de 1, um valor unitário, multiplicando o meu S ao cubo. Então, o meu A0, 1. O meu A1, eu tenho um 3 multiplicando S ao quadrado. Então, coloquei o valor de 3, porque é o 3 que está multiplicando o valor condizente para o meu polinômio. Vou lá no meu A2, tenho 2 multiplicando um S. Então, coloquei o 2 e o meu A3 é o meu valor de K condizente aqui, tá bom? Eu não lembro se eu coloquei outros exemplos aqui. Não coloquei. Mas se tivesse um outro valor, seria um pouquinho diferente, porque a gente não teria um valor de S aqui em cima, tá bom? Porque eu teria que ter uma representação diferente do meu plano ali, do meu denominador, para poder encontrar pelo método da estabilidade também. Mas encontrei o meu valor de K aqui. Coloquei o valor de K. Tá bom. Vou calcular o meu B1. O meu B1, então, vai ser o meu A1, que multiplica 2, menos A0, que multiplica 3, dividido por A1. O meu A1 vale 3, o meu A2 vale 2, menos A0, que vale 1, menos K, dividido por 3. O meu valor de B1 vai ser 6 menos K, dividido por 3. Vou vir aqui, então, na minha tabelinha, ó, que é o valor de B1, e vou colocar o meu valor de B1 que eu acabei de calcular aqui, ó. Vai ficar 6 menos K, dividido por 3, tá bom? Resolvendo o valor de C1, então eu vou chegar no meu valor de K, ó. Então o meu C1 vai valer K. Eu consigo observar o que aqui resolvendo o meu sisteminha. Olha só, eu tenho que 6 menos K dividido por 3, não tem? Tá bom. Se eu colocar o valor de K aqui igual a 1, que valor que vai dar? Vai me dar 5 dividido por 3, vai me dar um valor quebrado, não vai? Vai. Mas não vai me dar um valor de zero. Se eu colocar aqui um valor de 2, 3, 4, até que eu chego numa relação de que K ele precisa ser maior do que zero e menor do que 6. Porque esse K ele vai conseguir variar até o valor que ele tenda a zero aqui, ó. Lembra, a gente precisa chegar no valor do nosso polinômio que seja igual a zero, tá bom? Então o meu K ele precisa estar dentro desse limite. Então, o meu K, eu já sei que ele precisa ser maior do que zero e menor do que 6, porque 6, se eu colocar 6 menos 6 dividido por 3 aqui, já não dá o valor, já dá zero. É a condizente que eu preciso, tá bom? Então, K vai ser maior do que zero e menor do que 6. E, resolvendo essa resposta e colocando um degrau unitário aqui, ó, tá até aqui nesse gráfico,
no próximo slide, a nossa saída, ó, eu consigo observar o quê? Que eu tenho o meu K, ó, o meu Kzinho aqui, ele vai ser a minha condizente, ó, que vai ser maior do que zero, ele está entre zero e entre 6. Então eu consigo ver a sua resposta do seu overshoot, né, da sua condizente aqui, que vai estar o nosso picozinho aqui, né, da sua função de transferência, até que ele tenda a sua estabilidade, ó, maior entre K maior do que zero e menor do que 6, beleza? Então eu consigo encontrar a minha resposta colocando um degrau unitário, calculando e comprovando aqui de forma gráfica pela nossa funçãozinha de transferência, tá bom? Agora o nosso método do lugar das raízes, tá bom? Olha lá. O comportamento dinâmico do sistema é basicamente definido pelos polos de malha fechada. Basicamente, a aula a gente vai falar de polos, tá? Os polos de malha fechada são as raízes da equação característica. É importante saber como os polos de malha fechada se movem quando um parâmetro varia de zero até o infinito. O método permite estudar a evolução das raízes de uma equação quando um parâmetro varia de maneira contínua. O gráfico se dá no plano S, então trabalharemos também no domínio de Laplace. A característica básica aqui, pessoal, é, é compreender que a nossa resposta transitória que eu desejo do meu sistema aqui de malha fechada, ela precisa estar relacionada à minha localização. Sabendo que ela precisa estar relacionada à minha localização, eu consigo entender que, diferente do método da estabilidade Roof, irei trabalhar com um gráfico. Então, se o meu ganho da minha malha que eu desejo do meu sistema, por exemplo, for variável, a minha localização das minhas informações ao longo do meu gráfico, da minha malha, vai depender dessa relação do meu ganho, desse ganhozinho que eu preciso ter. Então eu consigo entender que será uma relação de um comportamento aqui dinâmico, beleza? Então eu preciso entender como que os polos, a variação deles vão ocorrer ao longo do meu gráfico. E como vai se dar no nosso plano S, a gente vai observar isso daqui. Ó, o princípio do método está baseado no sistema de realimentação. Se eu for resolver, né, de forma matemática isso daqui, que como a gente viu na nossa aula 7, eu vou chegar no G de S H de S dividido por 1 mais G de S H de S, né? Porque o método do lugar das raízes, ele permite que as minhas raízes da minha equação apresente para mim um comportamento bem específico, tá? Esse comportamento específico, eu preciso ter essa relação do meu polinômio já voltado para o meu plano S. Então, olha só. Considerando o sistema anterior, né, que a gente acabou de ver aqui no nosso sistema de malha fechada, e a sua função de transferência que a gente observou, né, da nossa relação de saída para a nossa entrada. A equação característica desse sistema de malha fechada pode ser obtida igualando a zero o denominador do lado direito, que é o que a gente estava fazendo anteriormente, que eu preciso ter essa relação. Ou então vou passar o meu valor de 1, né, para o outro lado e vou ter a relação de G de S H de S igual a menos 1. Em muitos casos, G de S H de S envolve um parâmetro de ganho K e a equação característica passa a ser restrita. Então, os meus valores, né, de S que eu trabalharei, né, eles precisam satisfazer a minha condição angular, né, do meu módulo. Então, conforme a minha raiz da minha equação característica, né, apresenta um caso, né, cada caso vai condizer com uma relação de S mais uma posição. Então, o meu lugar da raiz do meu sistema vai ser uma relação do meu ganho expresso diretamente numa posição específica ao longo de um gráfico. E aí, eu consigo notar e observar o quê? Que conforme eu for esboçando, aqui a gente vai colocar um ponto de teste, né, para identificar. Mas vamos resolver um exemplo para ficar mais fácil, né?
Mas se eu observar que a minha localização do meu polo, né, vai condizer com o meu ângulo do meu vetor. E esses ângulos dos meus vetores, né, que é o que a gente identifica aqui, representa, né, a minha condizente ao longo do meu plano S, tá? Então olha lá. Considere o seguinte sistema. Ixi, cortou um pedacinho do G aqui a imagem. Do nosso sistema de controle. Então, eu tenho um K, tenho uma relação da minha funçãozinha aqui de transferência de 5 sobre S, que multiplica S mais 20. E eu coloco um somador aqui, ó, um bloco somador, só para auxiliar nessa equação, no meu equacionamento, tá bom? Para a gente conseguir fazer essa representação aqui, ó, de trabalhar no nosso plano aqui de Laplace, só que ver os polos, né, do outro lado, tá bom? Então, a minha função de transferência do meu sistema de malha fechada para cada valor de K vai ser, eu vou pegar, vou resolver, né, que eu vou ter a minha relação, né, vai dar um S ao quadrado mais 20S mais 5K, porque vou somar e depois eu vou trazer para baixo, né? Então, resolvendo, é um sisteminha aqui, ó, possui dois polos só. Então, como possui só dois polos, eu consigo resolver por Bhaskara. Não vou resolver aqui passo a passo, porque é a última aula e já aprendemos a resolver as coisas por Bhaskara, né? Então, os polos de malha fechada vão ser menos 10, mais ou menos a raiz de 100 menos 5K, tá bom? E daí eu vou pegar e vou colocar os meus valores que eu desejo. Olha, eu consigo trabalhar até um valor aqui de 100, por exemplo. Então, eu consigo colocar o meu valor de K entre zero, que são os meus pontos que eu quero colocar os meus polos, tá? A gente já vai ver isso. Então, de 0, 1, 5, 10, eu poderia colocar 15, 20, 25, 30, ou ir de 1, 2, 3, 4, 5, cada polo, cada ponto mesmo. E eu vou ter o meu valor para a minha primeira raiz e para a minha segunda raiz, tá bom? Então, olha lá. Resolvendo isso daqui e aqui, pessoal, é resolvendo mesmo. Dá para fazer na mão e montar o gráfico na mão. E eu consigo resolver e colocar aqui valor de zero. Aqui, ó. K vale zero. Quando K vale zero, eu vou ter o quê? Que o meu valor de S1 vai ser menos 20 e o meu valor de S2 vale zero. Esses são os meus limites, né? Para a minha condizente de K igual a zero. Então, eu vou conseguir trabalhar com os meus valores dentro desse espaço. Quando eu colocar o valor de Ka igual a 1, eu vou ter o valor de menos 19,75 e S2 é o valor de menos 0,25. Observem, ó, que eu vou trabalhar o tempo inteiro dentro do valor de 0 até 20, tá? E conforme eu for alterando o valor de K, eu vou identificando os meus valores condizentes com o meu polo. E quando eu chegar para um valor de K, né, que seja igual a zero, por exemplo, aqui, e eu encontrei o meu S1, meu S2, né, o meu S1 igual a menos 20, o meu S2 igual a 20, eu consigo perceber o quê? Que eu tenho uma relação do meu K sendo maior do que zero e menor do que 20, assim como a gente observou anteriormente, né, na estabilidade de Roof, só que agora olhando, né, para o lado do lugar das raízes, só que eu consigo observar que eu vou chegar em um determinado local que eu vou ter o meu valor de K, quando for igual a 20, ó, ele já não apresenta mais uma variação, porque tanto o meu polo de S1 e S2 vai ser menos 10 e menos 10. Então eu consigo encontrar a minha estabilidade do meu sistema. E daí eu começo a trabalhar já para o meu semiplano. Então, quanto maior o meu K, menor o meu coeficiente de amortecimento. Então, quanto maior é o meu K, também maior é a minha frequência natural relacionada à taxa do amortecimento que a gente vai ter do nosso overshoot. E eu consigo fazer essa implementação também, né? Expressando ali para um eixo real ou implementando, né? Dentro do software MATLAB ali, tá? E até no Colab a gente consegue fazer ali para uma implementaçãozinha com linguagem em Python, tá? Então eu consigo traçar o gráfico do lugar das raízes e ter, né, a nossa taxa de amortecimento sendo expressa
para conseguir identificar o nosso valor de K aqui condizente com os nossos polos, beleza? E chegamos então no nosso diagraminha de Bode, pessoal. A ideia, né, de se utilizar o diagrama de Bode é de ter um termo de resposta em frequência, né? A gente falou bastante ao longo da nossa disciplina de se trabalhar com um plano em frequência. E se trabalhamos com um plano em frequência, o que a gente estava falando? Falando não, né? Isso significa o quê? Significa que eu vou ter uma resposta em um determinado regime, né? Seja um regime permanente, por exemplo, do meu sistema de a uma entrada senoidal ou não. Só que, por exemplo, eu tenho um método de observar essa resposta. Se a gente observar o datasheet, né, ele me dá uma condizente da minha resposta ao longo de uma determinada frequência e eu tenho uma relação da minha estabilidade. Por quê? O diagrama de Bode, ele também é conhecido como gráfico logarítmico, né? Então, ele vem me constituir uma relação de dois gráficos, né? Ele constitui essa condizente de dois gráficos. Então, vai ser um gráfico logarítmico, né? De módulo ali, de uma função de transferência senoidal que eu tenha. E o meu outro vai ser um gráfico ali do meu ângulo de fase. Então eu consigo ter uma relação traçada, né, da minha frequência em escala logarítmica, porque eu consigo obter uma análise um pouco diferente do meu lugar das raízes e do meu diagrama de Bode, desculpa, e da minha estabilidade de Roof, fazendo a implementação do meu diagrama de Bode, tá bom? Então, o meu ganho K, ó, vai ser o quê? É a curva do módulo em dB aqui para o nosso diagrama de Bode, de um ganho constante K. E é uma reta horizontal de valor 20 log, né? Então, trabalharemos nessa condizente, né, aqui no diagrama de Bode com logarítmicos. Por isso que consideramos, né, o diagrama de Bode como um gráfico logarítmico. Em decibéis, sendo um ângulo de fase, por exemplo, aqui K igual a zero, né? Lembra que a gente está buscando isso daqui, ó, a nossa relaçãozinha da nossa igualdade igual a zero, tá? Se eu supor que o meu AN aqui, ó, seja diferente de zero, isso requer, ó, uma raiz nula, tá? Para ser removida, que não é o caso. Cadê? Então, o efeito da variação, né, de K que eu desejo, do meu ganho K, é o de deslocar para cima ou para baixo a minha curva do meu módulo em dB. Então, quando o número aumentar para um fator de 10, o seu valor correspondente em dB será 20 log na base 10 de K que multiplica 10, então vai ficar 20 log 10 de K mais 10. Então, os fatores de integração, ó, e derivação que trabalhamos, né, vai ser o J ômega mais ou menos 1, e o meu termo, né, aqui de J ômega menos 1 vai ser uma relação para dB. Por quê? Eu vou ter uma representação bem padrão do meu logarítmico. Então, muitas vezes, as curvas de resposta, né, não que elas vão ser semelhantes, mas se vai estar dentro de uma condizente da minha resposta esperada, eu preciso que tenha uma representação de curva logarítmica mesmo. Então, as curvas serão desenhadas, por exemplo, dentro de um semiplano logarítmico, tá? Então, eu tenho uma utilização de escala logarítmica para uma frequência e uma relação da minha escala linear ali, tanto para o meu módulo, né, que está condizente com o meu dB. Então, eu consigo ter um intervalo de frequência de interesse, que eu estou determinando meu número de ciclos, requeridos, né, conforme eu vou me aproximando da minha abscissa da minha curva. Então, o meu diagrama de Bode, eu consigo fazer o quê? Uma representação da minha resposta em frequência de uma função de transferência. É isso que a gente quer fazer. Então, se quiserem, até depois anotem isso. O diagrama de Bode, eu poderia ter até deixado anotado, né? O diagrama de Bode, ele vai ser uma representação da minha resposta em frequência de uma determinada função de transferência que eu tenho, tá? Então, ele vai ser composto pelo nosso diagrama ali da nossa relação do nosso módulo pela frequência e da nossa fase pela frequência também, tá?
Então, eu vou ter dois gráficos que vão interagir para me dar essa resposta. O módulo pela frequência e a minha fase pela frequência. Por quê? Eu consigo ter a minha resposta, eu consigo ter a minha relação da minha interação. Então, por exemplo, apresente o diagrama de Bode, né, da seguinte função de transferência. Aqui eu não resolvi a mão, porque dá mais trabalho, e a intenção é compreendermos a teoria por detrás, né, e observar, né, a relação do K, ó, que a gente obtém com relação da nossa magnitude, né, nosso ganho com a frequência, e da nossa fase ali, né, da nossa interação. Então, conforme eu tenho a minha fase, né, o nosso módulo da nossa frequência, eu vou ter a nossa relação do nosso ângulo aqui, ó, de J ômega que a gente vai estar trabalhando, e então da nossa fase, que eu consigo observar a sua estabilidade sendo implementada conforme o diagrama, tá bom? E aqui um outro exemplozinho. A gente consegue fazer no MATLAB, consegue fazer no Colab também, e outros softwares como o Scilab também. Pessoal, hoje a nossa aula vai acabar uns minutinhos mais cedo, mas fica compensando aí pelas continuações das nossas aulas, né? Eu agradeço a todos pela presença, né? A perseverança ao longo do nosso módulo. Sei que é uma disciplina um pouquinho densa, então agradeço por terem se dedicado, perseverem estudando. A gente se encontra nas próximas disciplinas. Desejo a todos um grande abraço, bons estudos, boas atividades. Não deixem para enviar atividade de mapa no último momento, confiram o arquivo de envio e tchau, tchau, pessoal.